Eu ia me casar com o amor da minha vida. Minha irmã até dizia que ele era o homem perfeito, até que descobrimos a verdade, e então, tudo desmoronou. Eu me lembro da primeira vez que vi o Rodrigo. Era uma tarde comum, dessas em que a gente nem espera que algo especial aconteça. Mas bastou um sorriso dele para eu sentir algo diferente, um calor no peito, uma curiosidade no olhar, como se meu coração tivesse reconhecido alguém que ele esperava há tempos. Nosso relacionamento foi crescendo como nos filmes românticos. Rodrigo era atencioso, gentil, engraçado e, acima de tudo, respeitoso. Me fazia sentir única. Aos poucos, ele foi conquistando também a minha família, principalmente a minha irmã, Júlia. Júlia e eu sempre fomos muito próximas. Ela me conhecia como ninguém, inclusive meus traumas, meus medos, meus sonhos. Quando ela conheceu o Rodrigo, não demorou muito para dizer: ele é o homem certo para você. Dá para ver nos olhos dele. Os três formávamos uma espécie de trio inseparável. Rodrigo tratava Júlia como se fosse irmã dele também. Eles brincavam juntos, riam das mesmas piadas bobas, trocavam ideias sobre minhas surpresas de aniversário. Nunca, nem por um segundo, senti ciúmes. Pelo contrário, aquilo reforçava minha certeza de que ele era mesmo especial. O pedido de casamento veio depois de 2 anos de namoro. Um jantar à luz de velas, uma música que ele sabia que eu amava, e aquele anel brilhando no fundo da taça de champanhe. Eu chorei. Ele chorou. Júlia gritou quando contei. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Começamos a planejar tudo juntos. Decoração, lista de convidados, lua de mel. Rodrigo dizia que queria cuidar de tudo para me poupar estresse. E eu, claro, vi aquilo como carinho. Minha irmã me ajudava em cada detalhe. Provava vestidos comigo. Sonhava com o dia em que ela também encontraria alguém como ele. Dizia sempre: você deu sorte demais, mana. O Rodrigo é raridade. E eu acreditava. Porque, até ali, tudo parecia perfeito demais para ser mentira. Mas sabe aquela sensação estranha que a gente sente de repente, mesmo sem saber por quê? Uma mensagem que ele apagou rápido demais. Um dia em que disse estar ocupado, mas apareceu marcado em fotos de um amigo. Um olhar que evitou quando perguntei algo simples. Eu quis ignorar. Eu preferia acreditar no conto de fadas. Mal sabia eu que, por trás do príncipe encantado, havia um traidor. E que ele não apenas destruiu meu coração, como também partiu o da minha irmã. No início, eram coisas pequenas. Tão pequenas que eu mesma dizia a mim mesma que não valiam nada. Uma mensagem que ele apagava antes que eu visse. Uma ligação que ele recusava com rapidez incomum. Um sorriso forçado quando eu perguntava: está tudo bem? Claro, meu amor, ele respondia, me beijando a testa com pressa. Mas por dentro, algo não batia. Rodrigo começou a chegar tarde em casa com frequência. Dizia que era o trabalho, novos projetos, reuniões intermináveis. E eu acreditava. Afinal, estávamos organizando um casamento. Era natural que ele quisesse garantir estabilidade. Mas os olhos dele começaram a fugir dos meus. As mãos, antes carinhosas, ficaram frias. O toque dele parecia mecânico. E mesmo quando deitávamos lado a lado, eu me sentia sozinha. Estranhamente só. Falei com a Júlia. Contei sobre as ausências, sobre os silêncios. E ela ficou tão confusa quanto eu. Mas o Rodrigo é tão presente, tão dedicado. Você não acha que pode ser só o estresse? Era o que eu queria acreditar. Então aceitei aquela desculpa como uma boia em alto mar. Claro, deve ser só o estresse. Mas a insegurança começou a crescer dentro de mim como uma planta venenosa. Uma vez, peguei o celular dele na mesa. Estava desbloqueado. Tremendo, entrei nas mensagens. Não havia nada comprometedor, porque não havia quase nada. Como se tudo tivesse sido limpo. Conversas inteiras apagadas. Quando questionei, ele riu. Você está virando paranoica, amor. Eu limpo meu celular sempre. Organização, sabe? Me senti ridícula. Ciumenta. Controladora. A mulher que eu prometi a mim mesma que nunca seria. À noite, deitada na cama, chorava em silêncio. Com medo de estar perdendo o homem da minha vida. Ou pior,
de estar imaginando coisas. Comecei a me culpar. Talvez eu estivesse muito focada nos preparativos. Talvez tivesse deixado de ser divertida. Talvez ele estivesse apenas cansado. Júlia tentava me acalmar. Não cria paranoia, mana. Você sempre disse que o Rodrigo era diferente. E sim, ele era. Diferente, demais. Comecei a observar melhor. As roupas com cheiro de perfume que não era o meu. As desculpas mal contadas. As promessas de depois conversamos. O telefone no modo avião. Durante o dia. Tudo parecia fazer barulho. Mas eu fazia de tudo para calar esse barulho dentro de mim. Eu queria me casar. Eu queria que tudo desse certo. Eu queria continuar sendo a mulher que ele escolhera para a vida. Só que, lá no fundo, bem no fundo, algo me dizia que eu já não era a única. E que a verdade não demoraria a aparecer. O que eu jamais imaginei era que a dor viria de dois lados, do homem que eu amava, e da irmã que sempre esteve ao meu lado. Tudo começou com o olhar estranho da Júlia. Ela estava inquieta, os olhos vermelhos, a fala hesitante. Sentamos no sofá e ela simplesmente disse: "Eu preciso te contar uma coisa. E me perdoa por ter demorado." Meu coração gelou. Ela pegou o celular, abriu uma pasta oculta e me mostrou algo que me tirou o ar. Mensagens de Rodrigo. Diretas, sugestivas, sedutoras. Ele dizia coisas como: "Se eu tivesse te conhecido antes da sua irmã, tudo teria sido diferente. Você é mais divertida. Mais viva. Não precisa contar pra ela. São só conversas inocentes." Inocentes. Meu mundo desabou em segundos. Senti vontade de gritar, de vomitar, de desaparecer. Olhei para minha irmã e ela chorava. Tremia. Disse que nunca respondeu com intenção, que sempre tentou se afastar, mas que ele insistia, e ela não queria me magoar. E eu acreditei. Porque conheço a Júlia. E a dor nos olhos dela era tão real quanto a minha. Pegamos tudo: prints, áudios, chamadas. Conversas em horários em que ele dizia estar em reuniões. Prints de elogios indecentes. Tentativas de manipulação. Rodrigo não apenas flertava. Ele nos usava, jogava com as duas. Ele dizia a mim que era o amor da vida dele. E dizia a ela que estava preso em um relacionamento sem paixão. A mágoa que senti foi indescritível. Uma mistura de raiva, vergonha e culpa. Culpa por ter ignorado os sinais. Culpa por ter exposto minha irmã a isso. Culpa por ter amado um homem tão sujo. Marcamos um encontro com ele. Um café. Num local neutro. Chegamos juntas. Quando ele nos viu, ficou confuso. Sorriu, ainda fingindo aquele charme que um dia me fez suspirar. Mas ao ver os prints na nossa frente, o sorriso morreu. Isso não significa nada, ele disse. Foram só brincadeiras. Vocês estão exagerando. Tentou inverter. Nos chamou de ciumentas. De dramáticas. Até que soltou, com a frieza de um estranho. Querem mesmo perder tudo isso por umas mensagens bobas? Pensem bem. Naquele momento, percebi quem ele realmente era. Não era só um traidor. Era um manipulador. Um homem que nunca amou ninguém além dele mesmo. Levantei. Peguei minha irmã pela mão. E fomos embora. Deixamos para trás o homem que partiu dois corações com a mesma mentira. Ele achava que nos dividiria. Mas só nos uniu mais. A dor ainda ardia. Mas agora tínhamos uma nova certeza. Ele não sairia impune. Nos dias que seguiram, o silêncio dentro de casa era pesado. Rodrigo sumiu das nossas vidas. Mas o estrago ficou. Eu chorava de madrugada. Júlia, no quarto ao lado, também. Não era só o fim de um noivado. Era o fim de uma ilusão. O fim da confiança que dávamos a alguém que achávamos ser parte da nossa família. Por um tempo, nos afastamos do mundo. Cancelamos compromissos, ignoramos mensagens, desligamos as redes sociais. A vergonha era real. Como não vimos? Como deixamos aquilo acontecer diante dos nossos olhos? Mas então, numa noite de chuva, Júlia entrou no meu quarto com uma xícara de chá e olhos cansados. Sentou na beira da cama e, depois de um longo silêncio, disse: "Ele enganou as duas. Mas ele não vai destruir a gente." E ali começou nossa cura.
Conversamos por horas. Choramos juntas. Rimos de nervoso. Contamos coisas que nunca havíamos compartilhado. Inseguranças, dúvidas, medos. Percebemos que, mesmo sem querer, ele tentou nos afastar uma da outra. Com mentiras, joguinhos, silêncios estratégicos. Mas não conseguiu. Ao invés de nos dividir, aquele golpe nos uniu de um jeito que jamais imaginamos. Viramos aliadas, cúmplices, irmãs de alma e de dor. Fizemos promessas uma à outra. Nunca mais colocar um homem acima do nosso vínculo. Nunca mais ignorar os sinais. E, principalmente, nunca mais aceitar ser enganadas em silêncio. Aos poucos, voltamos à vida. Não por ele, mas por nós. Comecei a cuidar de mim, da minha saúde mental, do meu trabalho. Júlia voltou a pintar, a sorrir, a sair com amigas. Rodrigo se tornou apenas uma sombra do que fomos. E o foco saiu dele. Agora, era sobre nós. Sobre reconstrução. Sobre amor verdadeiro. O que nasce entre duas mulheres que se escolhem como apoio incondicional. Ele que fique com a culpa. Nós ficamos com a liberdade. Depois do luto, veio a clareza. Eu e minha irmã não éramos mais vítimas. Estávamos despertas. E com a mente fria. Não queríamos brigar. Queríamos justiça. E para isso, precisaríamos ser mais espertas do que ele jamais imaginou. Foi Júlia quem trouxe a ideia. E se a gente não for as únicas? Começamos a investigar. Criamos um perfil falso e, em menos de uma semana, já tínhamos prints dele flertando com outras mulheres. Sempre o mesmo padrão. Promessas rápidas, elogios prontos, um charme superficial. Ele era um sedutor em série. E, pior, manipulava não apenas sentimentos, mas também negócios. Descobrimos que ele estava envolvido em um pequeno esquema de fraude com documentos falsos para obter benefícios fiscais em nome da empresa que ele dizia estar começando. Mas o nome da empresa nem era dele. Era de uma amiga, que ele usava como laranja. Começamos a reunir provas. E-mails, prints de depósitos estranhos, conversas antigas. Enquanto isso, eu retomei meus contatos do mundo jurídico, clientes antigos, uma advogada feminista que me devia um favor. Não foi difícil montar o quebra-cabeça. Rodrigo estava longe de ser só um canalha amoroso. Ele era uma farsa ambulante. E nós tínhamos tudo para derrubá-lo. Mas decidimos fazer com estilo. Nada de escândalo barato. Nada de barraco em rede social. Nosso plano seria público, certeiro e com timing perfeito. Enquanto fingíamos que estávamos bem, ele seguia confiante, achando que nos venceu. Ele até anunciou no Instagram que estava começando um novo ciclo e apareceu com uma mulher nova. Pobre dela. Também seria só mais um nome na lista. Mas não deixamos transparecer nada. Silêncio absoluto. Elegância total. A essa altura, eu já estava diferente. Voltei a cuidar de mim. Cortei o cabelo, mudei o guarda-roupa. Júlia voltou a pintar. E começou a expor suas obras. Nós florescemos. Enquanto isso, o dossiê crescia. E a data do grande evento que ele organizaria, uma festa de lançamento do negócio da vida dele, já estava marcada. E foi ali que decidimos. Seria naquele dia. Afinal, que lugar melhor para derrubar um mentiroso, do que sob os holofotes que ele mesmo acendeu? Não era sobre ódio. Era sobre equilíbrio. Sobre devolver o que nos foi tirado, com inteligência, frieza e muita classe. Rodrigo não fazia ideia do que o esperava. O convite chegou com pompa. Uma grande festa de lançamento. Rodrigo agora era empresário de sucesso, com um novo amor e uma nova fase. Tão previsível. Tão teatral. E nós? Silêncio. Nenhuma curtida nas redes. Nenhum comentário. Acha que o ego dele percebeu? Claro que não. Ele achava que estávamos derrotadas. Mas a verdade é que estávamos afiando nossas armas. Discretas, letais, elegantes. O evento foi em um salão luxuoso, cercado de empresários, influenciadores, amigos em comum. Gente com quem, meses antes, ele fingia ser o bom moço, o noivo perfeito. A noiva nova. Jovem, sorridente, ingênua. Deu pena. Mas sabíamos. Ela precisava ver a verdade também. Júlia entrou primeiro. Vestido preto,
salto alto, olhar firme. Eu entrei depois. Cabelos soltos, maquiagem impecável, sorriso no rosto. Como duas convidadas qualquer. Mas levávamos conosco um pendrive. E uma verdade que destruiria tudo. Esperamos o momento exato. Rodrigo subiu ao palco, fez discurso, agradeceu, anunciou seu projeto. Mentiras escorrendo pela boca. A plateia aplaudia. As luzes estavam todas sobre ele. Então, chegou a hora. Com um passo firme, subi discretamente até o responsável pelo telão. Mostrei o crachá da produtora falsa que criamos só para isso. É a hora do vídeo da trajetória dele, né? Eu disse, sorrindo. Ele assentiu e apertou o play. Mas o que apareceu na tela não era um vídeo de sucesso. Era a verdade. Prints das conversas dele com outras mulheres. Mensagens trocadas comigo e com Júlia. Exatamente as mesmas. Áudios sedutores, promessas copiadas, datas sobrepostas. Depois, imagens das transações ilegais, conversas sobre fraudes, prints bancários. Tudo perfeitamente organizado, com legendas claras. Rodrigo tentou correr até o telão. Mas já era tarde. A plateia congelou. O silêncio foi absoluto. A nova noiva cobriu a boca com as mãos. Um dos sócios dele saiu da sala. As amigas olharam umas para as outras, desconcertadas. E eu? Segurei o microfone que ele tinha largado e, com voz firme, disse: esse é o homem que quase destruiu duas famílias. Mas esqueceu que mulheres unidas são mais fortes do que qualquer mentira. As palmas vieram, tímidas no início, depois fortes. Mas não era isso que importava. Importava ver o pânico nos olhos dele. A vergonha, o desespero. Rodrigo saiu escoltado por seguranças, encharcado de suor. Ninguém quis mais saber do evento. Tudo acabou ali. Eu e Júlia saímos em silêncio, com a cabeça erguida. Não gritamos. Não choramos. Apenas deixamos que a verdade falasse por nós. E ela gritou mais alto do que qualquer vingança física poderia. No dia em que ele mais precisava da sua imagem. Ele perdeu tudo: credibilidade, carreira, confiança de todos. E o pior: a admiração de duas mulheres que um dia o amaram de verdade. A justiça foi feita. Com classe. Com inteligência. E com uma força que ele jamais imaginou que tínhamos. Nos dias que seguiram o escândalo, o silêncio dele finalmente gritou. Mas não durou muito. Na manhã seguinte à exposição, ele me mandou uma mensagem. Depois outra. Depois uma ligação. Depois começou a mandar áudios dizendo que estava confuso, que me amava, que tudo foi um erro. Não respondi. Ele tentou com Júlia. Pior ainda, mandou flores, escreveu carta à mão, dizendo que ela tinha interpretado errado as mensagens. Tentou inverter tudo. Se fazer de vítima. Como se a verdade tivesse sido um mal-entendido. Mas ele não entendia mais uma coisa simples. O poder dele sobre nós havia acabado. Não precisava de bloqueio. Não precisava de resposta. Nosso silêncio foi a resposta mais alta que ele jamais ouviria. Enquanto ele tentava salvar a própria imagem, eu recomecei. Fui promovida no trabalho, entrei em um novo projeto, conheci pessoas incríveis. Comecei a ver o futuro com outros olhos. Sem dor, sem medo, com brilho. E Júlia, ela, que quase caiu na armadilha de um falso amor, começou a estudar psicologia. Disse que queria entender por que mulheres como nós são manipuladas por homens como ele. Mas eu sei, ela queria transformar sua dor em propósito. E está conseguindo. As duas, juntas, florescendo, não apesar do que passamos, mas por causa disso. O nome dele virou piada entre os antigos amigos. A empresa não resistiu ao escândalo e fechou. A nova noiva sumiu das redes. Ele tentou limpar a imagem, mas a internet não esquece tão fácil. E a gente? Não fizemos postagens, nem indiretas. Não contamos detalhes. Apenas seguimos com dignidade, elegância e força. Porque a verdadeira vitória não é destruir o outro. É não deixar que ele destrua você. Hoje, quando nos olhamos no espelho, não vemos vítimas. Vemos mulheres que sobreviveram, aprenderam e renasceram. A dor virou combustível. A vergonha virou lição.
E o silêncio virou glória. Rodrigo ainda tenta, de tempos em tempos, aparecer em alguma rede, fazer algum vídeo. Mas ninguém mais se importa. Enquanto isso, cada passo nosso é mais leve. Cada riso é mais verdadeiro. E cada conquista tem gosto de justiça. A vida seguiu. E a gente brilhou. Hoje, olhando para trás, vejo que a dor que vivemos foi uma das maiores provações da nossa vida. Mas também foi o ponto de virada. Rodrigo não apenas traiu meu amor. Ele tentou dividir a minha família, quebrar a confiança entre duas mulheres que sempre estiveram lado a lado. E por um momento, ele quase conseguiu. Quase. Mas não conseguiu. Porque no fim, foi o amor entre irmãs que nos salvou. Foi Júlia que enxugou minhas lágrimas quando eu não conseguia sair da cama. Foi ela quem segurou minha mão quando revelamos a verdade. E fui eu quem a abracei quando ela sentiu vergonha por também ter sido enganada. Nenhuma de nós merecia o que aconteceu. Mas hoje entendo que o que passamos nos ensinou mais do que qualquer outra coisa na vida. Aprendemos a escutar a intuição. Aprendemos a investigar, a questionar, a não aceitar meias-verdades. Mas, principalmente, aprendemos a nunca mais aceitar menos do que merecemos. A vingança passou. Foi necessária, sim. Não por maldade, mas por justiça. Por encerramento. Mas o que ficou? Foi o amor. Foi a força. Foi a união. Hoje, vivemos nossas vidas com dignidade. Nos tornamos mais conscientes, mais fortes, mais inteiras. E nossa relação de irmãs se tornou ainda mais sólida. Inquebrável. Se ele achou que destruiria duas mulheres com mentiras, falhou. Ele apenas nos mostrou o quanto somos resilientes. O quanto juntas, somos invencíveis. A vingança teve seu momento. Mas foi o nosso recomeço que brilhou mais alto. E agora, com orgulho e certeza, posso dizer: ele tentou destruir duas mulheres, mas só fortaleceu duas guerreiras.